Lista de aniversariantes. A cara lá da vem Regiane. ela. Será que tem cantor nessa surpresa? Óbvio que tem, né? Eu já topei os nomes, amiga. Ai, meu A gente Deus. já vai começar com um, assim, Os só pra- nomes, temos plural, então. Olha, Galdino, eu espero que a terceira dessa lista aqui esteja com música, hein? Eu não tô sabendo de nada hoje. Não tem Porque ela andou mandando nada. muito bem recentemente Ah, é? como cantora. Verdade? Aham. Ih, então é daquelas que eu não sei. Amiga, você Provavelmente. sabe, a gente falou Sei. dela aqui. É? A gente falou dela bastante esse ano. Então, peraí. Vamos lá, por Vamos partes. começar. Quem é o primeiro? Já começa com um cantor? Lógico. Ô, meu pai. Ô, sexta-feira animada. Vamos lá, Galdino. Quem é o cantor? Quem é o cantor? Tento acreditar que foi um sonho. Nossa, pra explicar Ó, ou entender vai ser foda. Eu tenho quase certeza que você não vai acertar. Por quê? Esse rapaz, ele já fez muito sucesso no passado, mas ali no final dos anos 90 e começo dos anos 2000. Tem um tempinho que ele tá fora aí da grande mídia, mas ele já trabalhou como apresentador. Deixa eu ver como... ele já trabalhou como apresentador. Ele é importante aí na cena rap, mas na cena dos rappers e tal, mas ultimamente ele tá fora aí do mainstream, ele tá um pouquinho afastadinho. E o nome dele é uma letra só. Porcos festejam sobre o corpo de um defensor. Aquelas que vai falar o alfabeto inteiro. Não vai acertar. Então começa de trás pra frente que vai ser mais fácil, vai. X. Aê! Parabéns! Hoje é aniversário do Rapper X. Parabéns! Obrigada, Neri. Ah, o Neri deu a cola. Pô, Neri. Tá valendo, vai. Que Se tivesse mais? uma câmera lá em cima, a gente ia te expor, viu? Sim, Aham. é. Ele que detesta, né? Ia ser engraçado. Parecia ele ali se escondendo no switch. A gente vai pedir pra subir uma câmera aí pra te dedurada da próxima vez. Vamos Quem aqui vai? com a atriz agora, Cássia Linhares, fazendo aniversário hoje. Parabéns, Cássia! Parabéns! Feliz aniversário pra você. Quem Agora mais? vamos Mais para um o cantor? segundo aniversariante cantor. Lá vem. Quem é, Gabi? Bora lá. Quem é o Ai, cantor? gafes maravilhosos. Fico pensando em nós dois. Não, é. Cada Não, eu vou dar uma dica. Vou dar uma dica. Karaokê da firma. Ah, ela tava naquele programa? No karaokê da firma, Ai, ela meu tava Deus, lá. eu lá sei quem participou desse programa que eu nem assisti. Sabe? Sabe, a gente elogiou ela aqui. Ah, e foi aquela morena bonita, mineira? Como é que ela chama? É ela? Não. meia luz a sós, a Ó, a gente falou sobre ela também aqui em plantões médicos esse ano. Na verdade, não foi bem um plantão médico, foi assim, a superação dela após um grave problema de saúde. A gente falou dela. românticos de Mais Ai, dicas? Não, é. Tem Uma mais? das DJs mais famosas da Ah, MTV. Sofia Abrão. Não. Ai, gente, acho que ela nem participou. Ai, eu Câmera na Raquel, alguém por favor. Ai, que eu quase desmaiou aqui. Porque assim, ela não só está dedurando, como está gritando o nome da pessoa. Não, Raquel quase Raquel, as desmaiou com o pessoas nome aqui que no eu falei estúdio são um agora. pouquinho mais discretas, miga. Quem é, Kel? A Parladori? Sim, hoje é aniversário Gente, eu não da sabia nem que ela tava no Você não sabia que ela estava no karaokê da firma? Pois é, ela participou do Gente. karaokê da firma e mandou muito bem Parabéns. lá. Olha que voz linda, Pois né? é, ela surpreendeu o pessoal. porque ela Caramba, tem manda uma, benzaço. Tem uma elegância não só na postura, na maneira de apresentar, mas também na maneira de cantar. Eu acho ela uma mulher tão chique. Eu também Tão acho. elegante. Eu também Sempre acho. foi, né? Ô Globo, aproveita e ó, fica de olho na Sabrina, viu? Ela tá É. disponível. Verdade. Uma baita de uma apresentadora, eu adorava ela. Obrigada, viu, Kel? Próxima vez, ó, gente, luz na Raquel aqui, É. por favor. Hoje é aniversário também do ator Tel Becker. Feliz aniversário pra você, Tel. Parabéns. E a gente vai encerrar a lista. Ai, gente. Eu Tô adoro levando uma essa surra hoje. Eu adoro essa cantora. É? Eu adoro. E eu? Então, Migs, Não. talvez você conheça por causa das rádios que você ouve. Ah, é? É. Vamos ver quem é, então? Quem é o cantor? Quem é o cantor? Es probable que lo merezco, pero no lo quiero, por eso me voy. Qué lástima, pero adiós. Me despido de ti y me voy. Qué lástima, pero adiós. Talvez essa música... Essa música. Eu adoro essa música, inclusive.
Tem uma mais conhecida? Hã? Você sabe, Raquel? A Raquel sabe, gente. Por favor, câmera na Raquel. Câmera na Raquel, por gentileza, Cari. Será que dá? A Raquel tá Tem até outra se escondendo. música dela? É uma que... Não é aquela... Ela canta em espanhol mesmo, Sim. né? Tá, que eu tava confundindo com Ó, a voz. o nome Parece a voz da dela- Mafalda, mas não é. O nome dela... É a Lara Pausini? Não. O nome dela é o mesmo que de uma das principais personagens de Shakespeare. É quase É o mesmo nome. o mesmo nome? É o mesmo nome de uma das principais personagens de Shakespeare. Gente do céu. Hã? Gente, tá muito Olha. difícil esses enigmas hoje. O que foi isso que apareceu no telão aqui? O que foi? Você viu? Não vi. Apareceu pessoa? Estão botando pra mim agora? Amei! Não Gente, acredito. nem assim, juro. Acho que eu não conheço mesmo. É? É. Cara, não sei quem é. Não faz ideia. Não. É a Julieta Venegas. Eu ia falar Julieta, mas não veio nada depois. Julieta o quê? Julieta... Parabéns, Julieta. Feliz aniversário. Parabéns. Eu adoro essa Gente, moça. que difícil. Do jeito que eu tava vendo a foto dela, que eu ia falar Mona Lisa, que ela tá com uma pose de Mona Lisa. E ela esteve aqui em São Paulo recentemente, eu acho que faz uns 2, 3 meses. O Carica também tentou me ajudar. Hoje foi difícil, viu? Foi muito difícil. Ela teve por aqui, é? Teve, faz uns 2, 3 meses ela fez show aqui. Nossa, que Ou surra que eu menos levei até, hoje. Não lembro. A Luciana ficou tão quietinha, ele também estava no meu time, sem saber de nada também. Gil, Romeu e Julieta, mas eu não conhecia. Então, eu ia falar, mas Julieta o quê, né? Então, ó, já que vocês não conheciam Julieta tá me chamando. Então, por favor, já coloque na playlist de Ela é vocês. ótima. Porque A as voz dela me músicas lembrou dela daquela são Mafalda. maravilhosas. Mafalda é Minotti? Acho que é Mafalda. Minotti, né? Mas ela tava cantando em espanhol. Então eu falei, não é, que a Mafalda não canta em espanhol. Ouçam, você aí de casa também. Boa a voz Ouça, dela, porque, bonita. Ó, cada música maravilhosa. Nossa, que surra, gente. Deu até suador. 3-0, hein, É, Regiane? ainda que se não fosse o X do Neri, ia ficar mais feio ainda. 3-0, amiga. Hoje não valeu. Não dá pra Hoje aliviar, né? não tem como te salvar. 3-0 ontem foi meu, né? Porque, Hoje eu gente, tomei de lavada. Eu dei muitas dicas pra todos. Muitas. Eu tava me sentindo fazendo a palavra cruzada aqui. Mesmo É assim, não difícil, deu. né? E aí, Gabi, vamos começar? Vamos começar, e vamos começar com um plantão médico importante, porque anteontem, quando a gente compartilhou a notícia com vocês, né, a gente ficou bastante assustado com a gravidade que ela foi noticiada, mas ó, tá tudo bem. Estamos falando aí da atriz Cláudia Rodrigues, que foi internada às pressas num hospital lá no Rio de Janeiro, e a empresária dela, olha, deu um panorama assim, deu uma previsão bem ruim. Falando Ela que a devia estar Cláudia... bem preocupada, né? Nossa, eu imagino que Às vezes sim. ela apresentou uma melhora, né, nas últimas 24 Super, horas, o que super. deixou a gente respirar aliviado. Não, e tá? outra, a gente não fazia nem ideia do que era. A gente só sabia que era um quadro muito grave. Bom, agora foi divulgado aqui também pelo Jornal Extra, né, a coluna Retratos da Vida, o que aconteceu com a Cláudia e qual é a situação dela. Ela contraiu aí uma infecção no olho causada pela herpes zoster, que é o vírus da catapora. Né? E aí, o medo da empresária, né, e também da equipe médica é que essa herpes, isso mesmo, a herpes zoster, o medo é que ela acabasse ficando cega por causa desse vírus, né, dessa infecção que ela Ela já tem uma contraiu. debilidade na parte imunológica, né? Sim. A gente sabe, né, que já tem uns anos que a Cláudia aí luta contra a esclerose múltipla e qualquer outra doença que surja aí no meio do caminho, os impactos, os efeitos no organismo dela podem ser os mais variados possíveis, né? E aí o medo tanto da empresária, da Cláudia e da equipe médica era de que ela acabasse perdendo a visão. Só que aí já saiu o diagnóstico, já saiu a previsão aí da equipe médica, é que ela está completamente fora de perigo. E segundo conta aqui a coluna Retratos da Vida também, ela não teve nada da sua saúde abalada ou prejudicada, no sentido de ela não perdeu memória, ela não perdeu potencial de fala, ela não perdeu poder de cognição, nada, tá inabalada. Ela só está enferma realmente e tratando aqui dessa infecção que ela contraiu no olho. Então, muito em breve ela vai sair do hospital, vai voltar ativa, vai tocar os projetos dela, que ela estava aí super empolgada, né, com projetos de voltar ao teatro, escrevendo série para televisão dela com a filha dela. Enfim, a gente está aí na torcida para que Claudinha volte com tudo. Uma das melhores humoristas que esse país já teve,
né, lutando aí bravamente contra essa doença. E a gente comentou aqui também que ela se submeteu, né, a tratamentos super revolucionários, um tratamento italiano e um tratamento alemão. E um desses tratamentos, né, que são, enfim, revolucionários no combate aí aos efeitos da esclerose múltipla, ela teve que interromper justamente por causa dessa entrada no hospital. Um dos tratamentos, que é esse procedimento alemão, ele dura 45 dias. E aí, são 45 dias de cuidados intensos, só que aí por conta dessa interrupção, ela vai ter que começar da etapa 0, Regiane. Então, mas tudo bem. Mas assim, pelo menos essa infecção que ela contraiu... Tá resolvida. Tá resolvida. Ai, ela só bom. precisa eliminar completamente aí o vírus, né, que ela contraiu e tudo mais. E aí retoma esse tratamento que ela estava fazendo. E, enfim, vamos ficar na torcida ainda para que a Claudinha só melhore e só evolua aí nesse tratamento. Bom, fica aqui nossa torcida por você, viu, Claudinha? Se recupera logo, que a porque... gente só tenha boas notícias para dar daqui para frente, Exato. né? A respeito do tratamento dela, né? Com certeza, Rê. Agora, falando em plantão médico, é verdade que tem gente trabalhando demais? Eita, e como tem, viu? E olha, essa menina aqui, ela trabalha pra caramba. A gente até comenta, né? Poxa, tem que tomar cuidado aí por conta da superexposição, porque a gente que fica super exposta, Aparece em tudo quanto é lugar. além da saúde da pessoa ficar debilitada, a gente também fica um pouquinho de saco cheio, né? Mas aí... E a gente não consegue imaginar que hora que a pessoa arruma tempo para tanta coisa, porque além de trabalhar esse monte, a gente vê presente em tudo quanto é lugar. Exato. Daqui a pouco você vê no Instagram a pessoa de férias lá, do outro lado do mundo, curtindo. Fala, ela ainda tem tempo de tirar férias, que bom, né? Ensina a gente. Ensina a gente. A gente precisa de uma consultoria nesse sentido. Bom, estamos falando aqui da Tata Werneck, né? Ela comentou, ela deu uma entrevista recentemente para o Jornal Extra também, né? Falando que ela chegou a ser internada na CTI de um hospital lá do Rio de Janeiro em 2015, quando ela fazia a novela I Love Paraisópolis. Que foi, em 2015, foi um ano bastante corrido para Tata Werneck, porque ela estava ao mesmo tempo no ar na novela, né? Ela estava gravando o programa que ela tinha lá no Multishow, que era o Tudo Pela Audiência, com o Fábio Porchat, que era um programa maluco, que demandava muitas horas de dedicação na produção, no preparo dos textos e tudo mais, Mas nos era ensaios. engraçado demais, né? Era engraçadíssimo. Era. O Multishow só não faz mais esse programa hoje em dia, porque tanto a Tatá quanto o Fábio não tem mais tempo para fazer. É por isso que até agora não veio mais uma temporada nova, porque é muito trabalhoso. Mas enfim, voltando aqui à situação da Tatá, ela precisou parar no hospital, porque ela teve uma crise renal gravíssima durante aí as gravações. E a Tatá sempre foi o tipo de pessoa que falava assim: eu tô com uma dorzinha aqui, mas deixa pra lá, vamos trabalhar, daqui a pouco essa dor passa. Eu tô com uma dorzinha aqui, me dá um remedinho aqui que aí eu vou tomar e daqui a pouco essa dor passa. Mas o que era essa crise renal? Ela deu mais detalhes? Bom, ela deu sim, ela foi... não foi só a pedra no rim, ela citou aqui o nome da doença que ela contraiu. Ela falou, olha, que por pouco ela não morreu. Ela falou, olha, lá no hospital me disseram que se eu esperasse mais uns dias, eu teria morrido, porque eu estava com uma pielonefrite, que é uma infecção grave. Estava totalmente desidratada. Mas mesmo assim, olha que doidinha, gente, mesmo assim eu fazia reuniões no hospital. O Rafa, né, o Rafael Witt, que é o atual namorado dela, pegava muito no meu pé para eu tirar sangue, para me cuidar. E eu aprendi um pouco com isso, mas ainda não consigo parar. A Tata Werneck, que, enfim, fora os trabalhos que ela tem na televisão, né, ela desenvolve muitas coisas paralelas, né? Ela tem a banda dela, ela escreve muito, ela tem, enfim, várias campanhas que ela participa, ela viaja bastante. É uma das artistas mais requisitadas dos últimos tempos. Mas tem que tomar cuidado, porque eu nunca vi uma pessoa ficar mais saudável sendo workaholic. Eu também nunca vi. Nunca vi. Pessoa se dá bem na saúde, assim. A gente só tem noticiado casos de gente que não se cuidou, que não fez o que precisava com a saúde, não tomou cuidado. E aí, no futuro, o corpo cobrou o seu preço. Eu já tive piripaque por causa de trabalho também, menina. Então, assim, a gente fica correndo, pensando nas contas dos boletos, né? Os boletos chegando. E a saúde a gente vai deixando de lado, né? Tem que tomar cuidado, viu, Tatá? E é bom que o Rafael Witt, pelo menos, está pegando no pé dela. E aí a gente vê esses sustos que a vida dá, que não são à toa, né? São os aprendizados. Tatá, abre o olho, porque você é jovem, já teve um sustinho aí, já sabe o que é estar numa CTI, né? Esperar acontecer de novo, né? Pra passar por uma situação dessa, né? Com certeza, tem que se cuidar, Tatá. Bom. Segura essa bomba. Segura esse trem aqui. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, Galdino, estamos preparados já. Solta essa bomba aí. Gente, daqui a pouco a gente tá precisando colocar cinto de segurança nessa cadeira, né? Já pensou? Peraí, passa o cinto. Solta, Galdino. Já pensou? E aí?
Essa bomba não tá nada engraçada pra ele, né? Não tá nada engraçada. E olha, é uma história complicadíssima. Bom, estamos falando aqui do jogador Robinho. Robinho que já defendeu a seleção brasileira, já foi um dos grandes ídolos nacionais do futebol, uma das grandes promessas do futebol. Um grande tá envolvido aí pedalador, será que existe? Exato, né? Lembra? Pedala, Robinho! Não lembro. Bom, uma história problemática aí na vida dele, né? Porque o Léo Dias está comentou na coluna dele, que o Tribunal de Milão condenou ele a 9 anos de prisão, gente. 9 anos de prisão. Por quê? Porque o Robinho, supostamente, participou de um grupo que violentou sexualmente uma jovem de 22 anos. Um grupo de rapazes que violentou sexualmente uma jovem albanesa de 22 anos numa casa noturna lá na Itália. Trocando em miúdos, ele está sendo acusado e condenado por um estupro coletivo. Exato. Que isso, gente? Exato. E aí a pena foi de 9 anos. Quem publicou as informações foi o jornal italiano Gazzetta dello Sport. E vale aqui a ressalva de que essa é a segunda vez que o Robinho é envolvido em um escândalo sexual. Em 2009, ele foi investigado lá na Inglaterra, quando uma mulher disse que foi violentada por ele também numa casa noturna de Leeds, né? Na época, ele foi inocentado desse caso, mas aqui o Tribunal de Milão já condenou ele a 9 anos de prisão. A Paulinha já comentou aqui no início do programa, né, no Giro Esportivo, falando que a justiça italiana permite, né, que vários recursos sejam abertos e tudo mais, então o caso, ele ainda permite outras instâncias, né? Ele pode recorrer dessa decisão do tribunal. Então, ele foi condenado a esses 9 anos de prisão, mas não necessariamente ele vai ser preso, né? Automaticamente. Então, muito provavelmente, ele e os advogados dele vão recorrer dessa decisão e sabe-se Deus quando que esse caso vai ser resolvido, porque se tem várias instâncias, a gente sabe que o processo vai longe. E até porque esse caso é de janeiro de 2013, então já se passaram aí mais de 4 anos. Então ele vai recorrer, pode ir para outra instância, se ele ganhar na próxima e a vítima recorrer de novo, então esse caso vai até as últimas para que seja definido aí definitivamente. Bom, a gente só precisa saber da verdade, né? O Robinho, ele já se manifestou, ele soltou um comunicado aí nas redes sociais falando, olha, sobre a notícia envolvendo o atacante Robinho, isso foi a equipe dele que lançou, tá? Sobre a notícia envolvendo o atacante Robinho, em um fato ocorrido há alguns anos, esclarecemos que ele já se defendeu das acusações, afirmando não ter qualquer participação no episódio. E todas as providências legais já estão sendo tomadas acerca dessa decisão em primeira instância. Então tá aí o recado da equipe do Robinho. A gente espera, né, Robinho? Espera de coração que você não esteja envolvido. Mas por se tratar de um segundo caso parecido, né, a gente fica com um pezinho um pouquinho atrás. Mas, bom, a justiça italiana vai investigar, vai apurar tudo certinho e se ele conseguir comprovar que de fato ele não estava lá, ele vai ser inocentado. Mas, por enquanto, ele está condenado a 9 anos de prisão. Isso é a decisão da primeira instância do Tribunal de Milão. Gente, que loucura, né? Eu acho que vale até uma reflexão sobre o que está acontecendo aí no mundo com relação a isso. Será que as pessoas estão tendo mais coragem de falar? Ou será que sei lá, os caras estão perdendo a linha, estão perdendo a mão? Porque, gente, tá acontecendo demais. É um escândalo atrás do outro. Eu não sei se aumentou o número de casos ou se aumentou o número de relatos, né? De denúncias. Porque uma coisa que a gente sempre ouve falar, principalmente das mulheres que defendem a questão da Lei Maria da Penha e tudo mais, é que os casos, agora o que está acontecendo é que as mulheres estão tomando coragem de se manifestar. A maioria das mulheres estão perdendo o medo de denunciar os seus agressores, né? Isso a gente fala aqui pelo Brasil, por conta dos índices que são divulgados. Só que a gente não tem como saber se o número de agressões aumentou, né? O que a gente sabe é que aumentaram as denúncias. Então, assim, cada vez mais as mulheres estão tendo coragem de levar os casos adiante. Porque se o número de denúncias está aumentando, a gente vê uma reação positiva em cima dessas histórias todas que estão acontecendo. Agora, se é o número de casos, aí não. A gente não tem como saber, né? Infelizmente, a gente está vendo tudo isso acontecer, tá aí, ó, diante dos nossos olhos. A gente espera que esse número de denúncias aumentando também seja um fator inibidor para que esses agressores, para que esses homens que violentam essas mulheres e até homens também, violentam homens também, meninos muitas vezes, que isso seja um fator que iniba, né, essa ação
horrorosa e covarde, né, Gabi? Ao meu ver, é tudo uma questão de educação, né? É. Uma questão de educação. A pessoa, quando ela é bem educada desde pequenininha, assim, sabe, aprende a respeitar o próximo, ela não se envolve em situações como essas, né? Bom, o que a gente espera é que esse caso seja resolvido. Robinho. E se for caso de doença, que vá se cuidar. Exato. Tem clínica de reabilitação aí, né? Não é? O povo de Hollywood que tá bombando aí nessas clínicas de reabilitação, que loucura, viu? Não. Nossa, sabe aquele bolo que sobra aquele gostinho bom e dá vontade demais? E o bom é que a minha vontade é sempre correspondida, que eu volto pra mesa e tem um prato me esperando. Olha que maravilha, Deixa eu viu? mandar um beijo pro nosso querido Manda, Jean amor. Rios. Jean, beijo lindo! enorme. Hoje eu não encontrei com ele, encontrei ontem. Pois O é, teu beijo menina. foi pessoalmente. Abriu a camisaria dele já. Hoje, na hora do almoço, eu vou lá. Sair daqui, já vou lá visitar Ai, que a legal. camisaria Gente, dele. e não é muito especial? As Sim, estampas, tudo muito sim. legal, diferente, Não, eu tava super transado. ansiosíssimo. Falei assim, Jean, pelo amor de Deus, me avisa. Muito Me avisa, legal. que as camisas Vai são, lá. ó. Muito bom. Legal. E aí? E aí, menina, que vamos continuar aqui com a nossa lista de notícias, porque o negócio aqui tá babado e Tá confusão, quente, né? Tá viu? fervendo. Bom, comentei Conta. aqui no começo do programa que tem um caso judicial aí que a gente acompanha desde o ano passado e aí vem mais um episódio. Cara, sabe quantas encarnações eu vou precisar pra ter acesso a isso? É, eu não faço ideia, não. Eu também não faço nem Porque eu não sei do que valor você tá falando, não sei quanto você ganha, então... não Mas, consegui ó, fazer esse cálculo. Se pra chegar nos milhões já tá difícil, imagina nos bilhões. É, Primeiro que não vai ser fácil. A começar que na próxima encarnação eu não quero nascer no Brasil. Fica aí o recado, né? Mas Tá vamos lá. Vamos lá, porque olha... Enquanto isso, eu vou acumulando gente, bilhões de calorias, vai. Vamos lá. Já que não dá pra É acumular aquela bilhões. treta judicial entre a Luísa Brunet e o Lírio Parisotto. Porque o ano passado a gente ficou bastante chateado, né? Quando a gente deu a notícia da agressão que ela sofreu. A gente mostrou foto aqui dela com o olho roxo. Esse caso deu o que falar. Bom, primeiro passo agora, né? Ou melhor, o primeiro passo que a Luísa tentou dentro dessa briga toda foi reconhecer que o relacionamento que ela tinha com o Lírio equivalia a um casamento, né? Foram 4 anos aí, ou um pouquinho mais até, de longa duração aí desse relacionamento. E aí agora a Luísa está tentando reconhecer, né, que esse relacionamento tinha um título de casamento, porque ela quer metade dos bens do Lírio Parisotto. Metade. Só que o Lírio, minha gente, ele não é uma pessoa rica. É uma pessoa podre de rica. Sabe quando a gente usa esse termo podre de rica? Que assim, eu acho que nem o Lírio sabe quanto dinheiro ele tem. Verdade. Porque então são a Luísa bilhões. tá pretendendo ficar meio podre de rica, então. Exato. Que é exato. metade de tudo. Porque assim, ela se relacionou com o Lírio, ela gostava do Lírio e tudo mais. E aí, durante muito tempo, ela suportou todas essas agressões que ela relatou durante o processo, né? Aquela do olho roxo, que foi a mais conhecida, segundo a Luísa, foi somente uma das agressões. E agora ela luta na justiça para fazer com que os amigos sejam testemunha dela para reconhecer que essa relação que ela tinha com o Lírio era super séria. Bom, o ano passado, na primeira audiência, né? Na audiência que rolou na 4ª Vara da Família de Sucessões em São Paulo, segundo conta aqui o Léo Dias, ela saiu super decepcionada com o que foi colocado ali na sessão, né? Parece que os pareceres iniciais não foram muito favoráveis a ela. E aí por isso que ela está atrás dos amigos do casal para ver se eles serão testemunhas para ficarem do lado dela. Ela está pedindo, nesse processo, segundo o Léo Dias, metade dos bens do Lírio. Metade. E o Lírio tem bilhões. Bilhões. Só para vocês terem noção, ele é um dos sócios da Globo, né? Sócios da Globo, na maneira assim de dizer, porque ele é dono da Globo lá de Florianópolis, por exemplo. E aí ele tem vários outros negócios em vários outros Só de setores. Florianópolis, a RBS não é dele também? É do Sul? Ai, será que é a RBS inteira? Eu não lembro. Também não. Eu não lembro. Eu vou pesquisar direitinho, porque a gente falou tanto no ano passado sobre as propriedades dele, só que a gente ficou tanto tempo sem Mas é coisa pra noticiar chuchu. também. Só que assim, gente, é coisa pra dedéu, viu? É coisa pra dedéu, não é pra só a deixar umas Globo. boas não. gerações felizes aí. Eita nós. Pena que nessa vida eu não nasci filho de Lírio. É brincadeira, viu, gente? É brincadeira, eu tô falando aqui brincando, porque olha, é muito dinheiro mesmo, a gente grana. não consegue calcular. São empresas em vários setores. E a Luísa tá querendo metade de todos esses bens. Muito provavelmente, a justiça não vai autorizar que ela tenha acesso. Pedir, o povo pede mesmo, né? É igual causa trabalhista, né? O pessoal vai lá e bota O tudo pessoal que pede quer. tudo. E o que tem direito e o que não tem. Alguma Aí a coisa justiça provavelmente ela vai ganhar nessa história, né? É. Porque
A relação estava mais do que comprovada de que eles tinham essa relação, né? Porque foram capas de revista, foram notícias em sites e tudo mais. Eu acho que isso já serve como prova. Mas eles não chegaram a fazer um contrato de relação estável? Parece que eles tinham um contrato de união estável. Então já tem, com Parece certeza, que eles tinham, a sim. prova aí que ela precisava. Então, só que aí dentro desse contrato de união estável, né? O contrato tem de divisão união estável também? Tem o contrato regime de união estável, ele não te dá a titularidade de um casamento, né? Mas você pode estipular o regime de bens? Então, você também não estipula o regime de bens dentro do contrato de união estável. Eu tenho que lembrar desses detalhes. Eu não sei. Eu vou dar uma lida lá em casa, aí eu já vou pegar o meu. Eu vou dar uma lida lá em casa, aí eu te falo depois. Amor. Porque tem que ver direitinho como é o caso. Tem uma diferença, né? O contrato de união estável, ele serve também para falar assim, olha, existe essa relação a partir dessa data, né? E a partir dessa data, se eu não me engano, a questão dos bens, ela entra já falando assim, olha, a partir dessa data aqui, o que for construído é de comum acordo. Fica como uma comunhão parcial. Exato. O que veio atrás disso, o que veio depois disso, já não entra na negociata. Tá. Entende? Eu acho que, se eu não me engano, é exatamente isso. Tanto que na hora, quando a gente falou do casamento da Anitta e tudo mais, teve muita gente que deu a notícia correta depois. Que, na verdade, o que ela assinou foi um contrato de união estável para assegurar também que as conquistas que ela obteve antes desse relacionamento não entrariam numa possível divisão no futuro. Tá. Se eu não me engano, o contrato de união estável serve para isso, tá, Então gente? fica estipulado uma comunhão parcial, né? Exato. Quando a gente escolhe no casamento o regime de bens de comunhão parcial. Eu acredito que seja isso. Essa configuração. Tem no contrato de união estável, isso também acaba não favorecendo muito a Luísa, né? Porque boa parte, na verdade, a maior parte das empresas ele já tinha antes da Luísa fazer parte da vida dele. Empresas, propriedades. Só que assim, é que nem você falou, ela deve estar jogando lá em cima todas as possibilidades para conseguir uma pensão bem gorda do Lírio. Porque assim, o relacionamento eles tiveram, né? Prejudicada por conta da agressão, ela foi. Então assim, ela deve estar jogando lá em cima para o que cair na rede dela ser lucro, né? Tá certo. É uma pena que toda essa história exista, né? Pois é, né? Enfim. E pelo jeito ela vai longe, né? Vai longe. A gente vai com certeza falar muito sobre isso ainda. Bom, vamos mudar de assunto? É bafão ainda. Gente, é bafão. Vai soltar bomba? Será que a gente solta bomba pra essa Temos história? uma bomba? Vamos soltar uma bomba, então. Solta. Segura eu aí, achei bomba porque, quando eu vi o vídeo, hein? Ai, meu Deus! O pessoal lá no Switcher tá lá. É bomba, é bomba, é bomba. Nossa, é bomba grande demais! Eu acho que eles também estão se segurando lá no Switcher, né? Porque o negócio aqui é pesado. Gente, eu vi isso. Eu nem sabia se era coisa atual, se era antiga. Quando eu fui ver a data, eu falei, caramba, isso foi ao vivo. Foi ao vivo. Fácil, gente. Bom, olha só. Ontem eu peguei essa história nas redes sociais, estava lá no jornal ainda, a gente conseguiu publicar a tempo essa história. Porque o ator Pedro Cardoso, que já não é mais contratado da Globo, a gente já falou isso aqui, ele lançou um livro recentemente que se chama O Livro dos Títulos. Que ele, enfim, está fazendo aí o processo de divulgação. E ele foi convidado do programa Sem Censura, que é um dos programas mais tradicionais da TV Brasil. Pois bem, acontece que o Pedro era um dos convidados, tinha outras pessoas lá. E aí, o Pedro, na hora de falar, ele pegou e deu assim uma mensagem que eu falei, nossa, que corajoso. Com 2 minutos de... Foram 2 minutos de discurso e no final ele levantou ao vivo e foi embora. Vazou. Olha o que ele falou. Eu não vou responder a essa pergunta e a nenhuma outra, porque eu não participo de programas de empresa que estão em greve. Diante deste governo que está governando o Brasil, eu tenho muita convicção de que as pessoas que estão fazendo essa greve estão cobertas de razão. O que eu soube também quando eu cheguei aqui é que o presidente desta empresa, que pertence ao povo brasileiro, fez comentários extremamente inapropriados a respeito do que teria dito uma colega minha, onde a presença do sangue africano está presente na pele. Se esta empresa, que é a casa do povo brasileiro, tem na presidência uma pessoa que fala contra isso, eu não posso falar do assunto que eu vim falar aqui hoje. E eu peço desculpas em respeito aos grevistas e vou embora. Só para vocês terem uma noção, né, a empresa, né, a TV Brasil, que é mantida aí pela EBC, ela está em greve há mais de 10 dias, porque os funcionários estão reivindicando melhores condições de trabalho e também salários atrasados. A TV Brasil, gente, é uma TV que nós, povo brasileiro, sustentamos. Ela é mantida com o dinheiro do nosso
do nosso imposto, né? Ele é repassado aí, ele é mantido tanto a TV Brasil quanto a Agência Brasil, que é uma agência de notícias. E o pessoal está em greve. O Pedro Cardoso, ele tem uma linha política aí que, enfim, não vale nem a gente entrar no mérito da questão, mas ele está solidário à causa da greve dos funcionários. E aí, não somente ele ficou solidário à greve, como ele também ficou pé da vida em relação ao posicionamento do jornalista Laerte Rimoli, que ele é o diretor-presidente da EBC, que é a TV Brasil, porque recentemente, lembra aquela notícia que a gente compartilhou da Thaís Araújo aqui? Muita gente ficou contra, tal, criticou o posicionamento dela. O Laerte postou vários memes ironizando a Thaís Araújo, né? Dentro da sequência de publicações que o Laerte Rimoli colocou, falava assim: passageiro pula do avião ao constatar que Thaís Araújo estava a bordo. Porque na ocasião a Thaís Araújo havia dito: no Brasil, a cor do meu filho faz as pessoas mudarem de calçada, né? Porque, enfim, uma colocação dela que ela colocou aí durante essa palestra. E o Laerte ficou ironizando essa fala da Thaís Araújo. Bom, o Laerte não só se incomodou, ou melhor, não só se constrangeu com a participação do Pedro Cardoso, que aí a prova do constrangimento dele foi que automaticamente, logo após essa fala do Pedro Cardoso, ele foi lá, deletou esses posts em relação a Thaís Araújo e ainda foi às redes sociais falando: peço desculpas por ter compartilhado um post inadequado em minha timeline. Bom, Pedro Cardoso deu aí o seu recado. A gente concordando ou não com o posicionamento dele, pelo menos é louvável o fato dele seguir firmemente aí com as convicções dele, né? Porque ele não tem contrato com a Globo, ele já não tem mais o super salário que ele tinha. Ele depende da divulgação do seu trabalho nas outras emissoras. E ele abandonar um momento de divulgação de um trabalho que ele acabou de lançar, que é esse livro, o livro dos títulos, ele abandonou a divulgação por conta de um ideal dele. Enfim, é no mínimo louvável, né? Mostra que a pessoa não é uma pessoa vendida, né? Então... não, realmente, ele não tá vazio de convicção, não. Ele tá cheio dela se defendendo, né? Com a forma, com as armas que ele tem, né? Exato. E de uma forma ou de outra, como você falou, a gente não precisa concordar, né, com o posicionamento dele, né? Não nos cabe aqui fazer nenhum tipo de julgamento nesse sentido, mas já teve uma repercussão, né? A posição que ele tomou ali, o recado foi claro, ele não precisou citar nomes, mas já teve uma repercussão. Sim. Que você, considerando positivo ou não, repercutiu de alguma forma que mudou um comportamento ali que o Pedro não estava de acordo, né? E assim, repercutiu instantaneamente, porque logo na sequência a TV Brasil emitiu um comunicado à imprensa dizendo que é uma TV democrática, plural e tudo mais, e que ela sempre dá oportunidade para os seus convidados falarem o que quiserem. Só que aí, enfim, como ficou um climão e uma saia justa, assim que o Pedro Cardoso deixou o palco, a apresentadora, esqueci o nome dela, me desculpa, meu bem, ela pegou, se despediu do Pedro Cardoso e chamou o intervalo. E não tinha o intervalo previsto logo na sequência. Obviamente que era para dar uma acalmada nos ânimos e eles se rearranjarem lá para vir com a sequência do programa que seguiu adiante. Ela foi muito elegante, ela, foi, né, demais, que respeita demais. A posição dele, né, absolutamente não tinha condições de continuar, né, com nenhum tipo de conversa, já que ele estava se negando, obviamente, mas que respeitava a posição, a situação dele e que ele podia seguir o caminho dele. Ela foi muito elegante, muito profissional, foi, né? Bastante profissional. E essa apresentadora, desculpa o nome, é a que está substituindo a Leda Nagli, que deixou o programa depois de 20 anos no comando. Mas, enfim, deu show de profissionalismo, parabéns. Conta. Quero passar a notícia da Xuxa na frente, diretor. Vou falar dela primeiro. O que aconteceu com a Xuxa? Porque é o seguinte, a gente sabe que o programa Dancing Brasil ajudou a dar uma recuperada na imagem da Xuxa ali dentro da Record, né? Verdade. Porque aquele programa que ela apresentava de segunda-feira ia muito mal de audiência. Tudo bem que o Dancing Brasil também não foi um estouro de audiência, mas ajudou a Xuxa a se posicionar melhor ali dentro da emissora. Mas foi um programa que teve mais carisma entre as pessoas. Teve mais carisma, teve mais retorno, mais repercussão, teve bastante patrocínio, enfim. Foi bastante legal pra Xuxa esse reality show. O programa já está com a sua terceira temporada garantida. Porém, tem um detalhe nessa história toda. Segundo conta aqui o Flávio Rico,
A Record e a Xuxa ainda não chegaram a um acordo na renovação do contrato. Ai, sério? A gente sabe que a Xuxa ganha um salário super alto lá da Record, super alto mesmo, e agora está no processo de renovação, né? Ela que tinha assinado o contrato por 2 anos lá com a emissora, né? Ela entrou em 2015, e agora ela vai... Os advogados dela estão nessa conversa com a emissora para ver se eles chegam num acordo. Muito provavelmente, a Xuxa não vai mais ganhar aquele salário que ela ganhava antes. Muito provavelmente vai rolar uma conversa aí. Ela vai ver esse filme de novo, porque aconteceu exatamente isso com ela na Globo. Pois é, só que aí a Xuxa, eu acho que ela teve esse choque de realidade, porque na Globo ela já não tinha mais tanto retorno, ela já não dava mais tanta audiência. Ela tava na geladeira, né? Um tempinho Exato. já. E na Record, ela está vendo também que ela já não dá mais tanta audiência como antes. Então, assim... Todas as pessoas que estão trabalhando na televisão e que têm esses super salários, elas estão de olho na movimentação do mercado. Elas estão sabendo que, assim, a coisa não tá fácil para ninguém, né? E não adianta exigir grandes salários, porque, assim, as emissoras já não têm mais como pagar. E ainda mais quando se é um apresentador que já não dá mais aquele super retorno de antes, A realidade hoje é muito diferente. A gente conta nos dedos os apresentadores que conseguem fazer isso, né? Faustão, Gugu... Gugu nem tanto mais, mas o Faustão, por exemplo, o Rodrigo Faro... Poucas pessoas estão nesse patamar de conseguir exigir super salários. Eliana, tem uma galera que ainda ganha bastante. A Xuxa já não está mais nesse grupo, então vamos ver como é que vai ser. A Record tem interesse, obviamente, nela, ela tem interesse na Record. A questão salarial é o que é o impasse aí, mas que os advogados da Xuxa já estão tratando com a emissora. Tá bom, ok, vamos aguardar então, né? Vamos aguardar. Eu acho difícil eles não renovarem, porque, querendo ou não, apesar de não ter sido aquele estouro de audiência, foi um programa que repercutiu muito bem na mídia, de uma forma geral. Sim, é verdade, né? É verdade. Bom, vamos falar de quem agora? Vamos encerrar aqui a nossa roda da fofoca, o nosso momento da fofoca, com o Jô Soares, gente. Ele que participou aí do programa do Bial, depois de um tempão sem dar as caras na Ele tá mídia. lançando uma biografia, né? Sim. Foi bastante emocionante aí esse encontro dele com o Bial. Rolou lágrimas e tudo mais. E aí, durante essa entrevista que ele concedeu ao Pedro Bial, ele falou da morte do filho dele, o Rafael Soares, em 2014, aos 50 anos de idade. E ele pegou e falou que que o filho dele morreu em decorrência de um câncer. E aí ele pegou e falou, olha, o Rafael tinha autismo, uma doença que ninguém conhecia direito quando ele nasceu. E eu sempre tive muito orgulho de seu talento musical. Aí tá uma foto do Jô, né, com o filho dele, com o Rafael. Bastante parecido com o pai, inclusive, né? É verdade. Bastante parecido, mas enfim. Foi uma entrevista bem emocionante. Criançada quer vir falar tchau? Porque agora acabou. Ai, ela se fica correndo na minha direção, ela dizia pro Gabi. Toda vez. E você tá comendo bolacha até agora. Ô, seu sapeca. Beijo enorme pra vocês, gente. Gente, por hoje acabou, hein? Mas segunda-feira a gente volta, tá bom? Tchau, Beijo, meu amor. Bom fim de semana. Ótimo fim de semana pra vocês.